Olá, já está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar sobre as condições de trabalho de quem está todos os dias nos frigoríficos do país. A tese é da doutora em Direito, Maria Cristina Cardoso Pereira. A carne está servida. Análise de argumentações jurisdicionais do TST sobre trabalhadores do setor frigorífico, na perspectiva gramsciana. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, Estado e Constituição da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como requisito para a obtenção do título de doutora, sob a orientação da professora doutora Gabriela Neves Delgado. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é o maior exportador de carne bovina e avícola do mundo. Mas o que está por trás deste mercado, muitas vezes, ninguém vê. Atualmente, o setor lidera o ranking de acidentes de trabalho no ramo alimentício do país. A cada dia é registrada uma média de 50 ocorrências. Isto é o que revela a Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A discussão agora, no programa Academia. E para debater esse assunto com a gente, participam hoje do programa Fernando Hugo Miranda, doutora em Direito do Trabalho, e Alessia Barroso, doutora em Direito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já me dirijo a Maria Cristina para pedir que ela faça uma exposição inicial sobre o trabalho para que o telespectador em casa possa entender. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. O ponto de partida da tese, ou o problema inicial dela, foi a análise dos argumentos de justificação desenvolvidos no âmbito dos acórdãos do TST, em que estavam presentes hard cases. A partir daí, eu escolhi um hard case. Um hard case ele é sempre um caso difícil que envolve vários tipos de justificação de caráter filosófico, político, econômico, constitucional e cuja decisão, no caso o acórdão, ela tem efeitos amplos sobre a sociedade. Um dos objetivos foi a verificação do grau de racionalidade das decisões a serem analisadas, ou a reconstrução argumentativa dessas decisões no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. É importante frisar que quando um tribunal ele se debruça sobre um hard case com grande repercussão nacional, o judiciário ele tem a oportunidade de se revelar plenamente como um poder de Estado em que estão presentes argumentos diversos, de acordo com as turmas, mas de acordo também com as perspectivas argumentativas, metodológicas, sistêmicas, que são desenvolvidas em conjunto de maneira a formar precedentes. O hard case que foi escolhido na tese foi o trabalhadores no setor de frigoríficos. Para se chegar ao setor de frigoríficos, se elaborou na tese um diagnóstico a partir de uma série de evidências de que estariam ocorrendo denúncias muito graves no setor de violações sistemáticas, não só da saúde e segurança do trabalho, aqui eu vou tratar de acidentalidade em um sentido mais lato, mas em trabalhadores estariam sendo incorporados às decisões do Tribunal Superior do Trabalho a partir das narrativas que eram levadas nas denúncias encaminhadas pelos sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse desenvolvimento acerca do diagnóstico fático da realidade dos trabalhadores em frigorífico, ele acabou ocupando um espaço muito grande na tese, como se ele tivesse virado um tema próprio, porque as evidências de ruptura com alguns pressupostos constitucionais de 1988, da Constituição de 1988, eles se evidenciaram muito ao longo do trabalho, quase como se eu tivesse me deparado com um objeto com vida própria, que mereceria, inclusive, uma tese individual sobre ele.
Um terceiro aspecto que eu gostaria de levantar aqui, e que foi uma das constatações surpreendentes no trabalho, foi que essas violações se agudizam dentro das cooperativas de trabalhadores, o que é um dado bastante preocupante. Ao longo aqui da exposição, eu talvez entre nessa narrativa da factualidade. Após a identificação e levantamento da situação dos trabalhadores em frigoríficos, foram selecionados alguns processos, o universo era bem amplo, mais de 300 processos, e aí foi feito uma primeira triagem, eu cheguei a 320 processos, na verdade, eles foram reduzidos, eu excluí decisões interlocutórias ou decisões que não guardavam pertinência com matemática propriamente de argumentação constitucional, então a argumentação de violação à Constituição teria que estar presente nos acórdãos e ao final das contas eu fui reduzindo, a gente vai usando na pesquisa acadêmica uma série de filtros e eu cheguei a 15 acórdãos ao final. Nesses acórdãos de várias turmas, então, houve uma amostragem representativa do comportamento das turmas para que se recuperasse as abordagens argumentativas, né? E eu diagnostiquei que algumas turmas têm enfatizado a dimensão do sofrimento biopsíquico dos trabalhadores, uma lesão à pauta constitucional de 1988, a possibilidade de efetivação da emenda constitucional 45 de 2004, que prevê a competência da Justiça do Trabalho para análise de indenizações de violações relativas a danos morais, e a incorporação das narrativas desses trabalhadores, que são muito evidentes, elas criam uma certa gramática do sofrimento que é admitida pelo Tribunal Superior do Trabalho nas decisões, ou seja, as decisões também dão voz aos trabalhadores e ao sofrimento deles numa dimensão não apenas individual, mas principalmente coletiva. Ótimo. Eu vou pedir então agora, já para a gente abrir uma rodada de perguntas, para o doutor Fernando fazer a primeira pergunta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, parabenizar a doutora Maria Cristina pelo excelente trabalho, a metodologia muito observada de maneira muito estrita, inclusive em relação ao marco teórico. Eu gostaria um pouco da gente discutir a ideia do marco teórico do Grant, que é a ideia de que as cortes, os tribunais, eles são um espaço de discussão ideológica e, portanto, de algum tipo de disputa política. Então, eu gostaria que o colega discutisse um pouco essa questão desse marco teórico dentro da perspectiva, hoje muito em voga, em discussão, do ativismo judicial. Então, as cortes, elas são um espaço efetivamente de disputa ideológico e, portanto, de avanço de determinadas pautas, ou esses avanços devem ser especificados, devem ser deixados apenas para o legislador que deve ter esse tipo de protagonismo. O judiciário, sim, ele deve ter essa questão, aquela ideia. Os tribunais, a justiça, ela deve ser um espaço de aperfeiçoamento ou deve ser um espaço de garantia do direito? Muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente, porque o judiciário, ele é, antes de mais nada, um poder político, ele é um poder de Estado. E como poder de Estado, ele não está imune às questões sociais, muito pelo contrário, ele está inserido dentro dessa moldura conflituosa que é a moldura societária. Enquanto poder de Estado, ele também desenvolve argumentos próprios de justificativa para proferir determinadas decisões, especialmente quando a gente está falando de cortes superiores. Então, como o poder de Estado, assim como o executivo e o legislativo, e essa é uma outra característica do judiciário, se ele é avaliado como poder de Estado, é que ele tem as condições ou a possibilidade de fornecer estabilidade provisória ou uma estabilização temporária para os conflitos sociais. Então,
pensar o judiciário a partir da Constituição de 88, enquanto um poder autônomo de Estado, ainda que haja uma complementação entre esses poderes, é pensar também um protagonismo político dos tribunais. E aí tem uma segunda ordem de questões, que os tribunais, eles são compostos por atores que divergem necessariamente entre si. E essas divergências não são negativas. O direito, ele não é monolítico. Se ele se torna monolítico e a aplicação das leis pelos tribunais é simplesmente uma subsunção formal, então o tribunal, ele perde o pé da realidade. E aí sim ele tem um risco de se tornar um poder subsumido aos outros poderes. É um paradoxo, mas é efetivamente o que a gente, na academia, tem diagnosticado. Ou seja, quanto menor a exposição do Poder Judiciário, especialmente as cortes superiores, as divergências, quanto menos o poder expõe essas divergências internas e, portanto, se submete ao escrutínio da própria sociedade, mais esse poder tende a se submeter, ou seja, se apenas um reprodutor, um órgão mimético do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Então, eu não sei se cabe falar em ativismo judicial, mas em efetivação de uma pauta constitucional que prevê o Judiciário como um poder autônomo de Estado. Ótimo. Por favor, doutora Alessia, por favor, faça uma questão. Parabéns pela tese, sobretudo pelo rigor metodológico, pelo tema altamente preocupante e cadente, né? Por apresentar dados empíricos, então, parabéns. Espero que seja publicado em breve. A minha pergunta é, diante dessa pesquisa que você fez, como você avalia a atuação do TST perante essas flagrantes violações de direitos fundamentais, né, sobretudo na área do frigorífico? Eu queria ver a sua percepção, sobretudo a partir dos dados que você apresenta na tese. O TST, ele tem sido um poder bastante receptivo às denúncias e bastante atento à maneira como essas denúncias têm se manifestado. Por denúncia, às vezes a gente imagina apenas dados técnicos que dizem respeito à violação da acidentalidade, a violação de normas de saúde e segurança do trabalho, que remetem a aumento de acidentalidade e adoecimento. Mas o TST, ele também tem incorporado narrativas dos trabalhadores de maneira a dar um sentido a essas narrativas e a construir uma gramática desse adoecimento. Uma das principais constatações que eu achei bastante e positivamente surpreendente foi o fato de que o TST, em algumas turmas, tem observado que esse fenômeno do setor de frigoríficos, que é o corte, o processamento, o abate, ele não é apenas micro e localizado em algumas empresas, mas ele tem uma característica social de endemia, ou seja, ele tem sido observado pelo tribunal como um fenômeno macro e não apenas como um fenômeno micro localizado em algumas empresas. Ou seja, ele tem sido observado como um fenômeno em cadeia que precisa ser coibido. Perfeito. Eu peço licença a Maria Cristina, também aos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta. Hoje, o tema da tese é A Carne Está Servida, análise de argumentações jurisdicionais do TST sobre trabalhadores do setor frigorífico na perspectiva grantiana, com a expositora Maria Cristina Cardoso Pereira e os convidados Fernando Hugo Miranda e Alessia Barroso. Bom, Maria Cristina, eu já vou pedir aqui uma segunda rodada de perguntas e eu começo com a Alessia. Eu queria saber, assim, sua percepção também, você, em dado momento da tese, compara, né, a realidade dos frigoríficos a uma espécie de cárcere, e utilizando o seu marco teórico gramsciano.
E percebe-se que a violação ocorre não só de direitos trabalhistas, mas você traz um enfoque bem interessante, que é uma violação à liberdade. E isso é produzido também nas cadeias, né? Não só nas empresas, nas grandes empresas, mas também nas cooperativas. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa sua percepção. Professora, muito obrigada pela pergunta. Realmente, a comparação foi a de que a lesão sofrida pelos trabalhadores, que é uma lesão que abarca um universo não apenas físico, de comprometimento das funções motoras, mas também biopsíquica e imagética, né? Esse trabalhador se vê como um trabalhador lesionado, como um trabalhador que não serve mais à sociedade, foi constatado ao longo da tese, e a comparação é realmente como se esse trabalhador tivesse preso, num cárcere. O adoecimento é um adoecimento completo que afeta profundamente a forma como esse trabalhador se vê, ou seja, é como se esse trabalhador se tornasse, aos próprios olhos, indigno da vida. Os tribunais, como eu havia afirmado, as turmas do TST, elas têm sido receptivas a esse tipo de abordagem, que é como se apresentasse o sofrimento como uma espécie de romance em cadeia, né, em que ele nunca cessa, mas ao mesmo tempo ele nunca é o mesmo. É por isso que ele é cada vez mais intenso. No decorrer de uma tese, essa tese é toda planejada desde o início, né, a gente faz uma previsão das hipóteses, dos argumentos, de como é que ela vai ser desenvolvida, mas muitas vezes, e aqui fica uma dica para os pesquisadores, os jovens pesquisadores, juniores, sêniores, né, de que muitas vezes a gente se depara com fatos, seja na fase analítica, seja na fase descritiva, que impressionam, seja pela originalidade ou seja pelas evidências empíricas. E no caso, me impressionou muito e foi inclusive, eu dediquei alguns itens da tese para verificar esse adoecimento completo desses trabalhadores nas cooperativas. A acidentalidade, em sentido lato, ela ocorre em todas as unidades da federação, ou seja, todos os estados apresentaram crescimento de acidentalidade, não reposição da mão de obra, recurso a horas extras, substituição das pausas ergonômicas, ou das pausas para a recuperação térmica dos trabalhadores por horas extras no final do dia, o que também o TST tem sido bastante receptivo, porque tudo isso conforma um quadro de provocação ou acentuação da acidentalidade. Mas o que ocorre no setor de cooperativas, ele me impressionou porque as cooperativas têm sido objeto de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, sindicatos e Ministério do Trabalho. E ocorre uma espécie de rodízio de acidentalidade nas cooperativas, ou seja, se identifica o aumento, por exemplo, pelos dados da Previdência Social, um aumento da acidentalidade em uma dada cooperativa de uma pequena localidade no interior de um estado brasileiro. Normalmente, as cooperativas estão localizadas em estados pequenos, então o fechamento de uma cooperativa ou a redução da produção, ela impacta no salário desses trabalhadores. Então, ato contínuo, aquela cooperativa é autuada ou é identificado uma conduta reprovável daquela cooperativa. No ano seguinte, aquela cooperativa, ela volta a atender as especificações técnicas, econômicas, etc. Mas as outras cooperativas concorrentes, não deveria haver essa concorrência, elas passam a apresentar uma elevação assustadora do número de acidentes. Então, é como se houvesse um rodízio de acidentalidade dentro das cooperativas, o que é extremamente temerário, tendo em vista a Constituição Federal, a pauta constitucional e a garantia que se deve dar à segurança, à saúde dos trabalhadores. Perfeito. Eu vou pedir uma pergunta ao doutor Fernando. Claro. Dona Maria Cristina, algo que a colega acaba de mencionar agora, mencionou também no outro bloco, é a percepção de que existe, enfim, um cenário endêmico
E o que me chamou a atenção, a ideia dos casos difíceis, eles são assim chamados, não é à toa, é porque realmente há elementos específicos que fazem com que um outro tipo de olhar seja feito sobre aquela questão que seja colocada perante o judiciário. E a colega identificou em um desses julgados uma articulação do princípio da norma mais favorável, que normalmente no direito do trabalho diz respeito apenas à comparação entre fontes, para algo mais. E que se invocou o princípio da norma mais favorável para afirmar a existência de um conjunto de responsabilidade civil, Instituto da Responsabilidade Civil diferenciado para o direito do trabalho, que devesse levar em conta não apenas as considerações do caso concreto, mas esse aspecto de endêmico do setor dos frigoríficos. Eu gostaria que a colega explicasse um pouco isso. Parece uma identificação muito interessante na tese que eu acho que os nossos espectadores gostariam de ter acesso. Muito obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta muito importante, oportuna, porque realmente na tese eu identifiquei em alguns acórdãos, no voto do relator, uma articulação do princípio da norma mais favorável com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a norma mais favorável, ela aparece na Constituição como um princípio. Em geral, ela é aplicada muito empiricamente. Eu tenho dois institutos normativos e aí eu vou decidir, em geral, aquele que beneficia individualmente aquele trabalhador. Essa articulação, ela permite fazer com que as astrentes, né, o quanto indenizatório, ele não tem apenas um caráter meramente admoestatório. É a articulação do princípio da norma mais favorável com a dignidade da pessoa humana que faz com que o caráter das astrentes, ele ultrapasse uma mera admoestação. No acórdão que foi mencionado, existe uma consideração interessante que foi a empresa se defendeu dizendo: eu cumpri o que eu poderia ter cumprido. Enfim, eu tinha as normas de segurança e medicina do trabalho, etc., mas ainda assim o acidente ocorreu. E um dos argumentos articulados foi: olha, existe uma questão endêmica no setor. E essa questão endêmica deve ser considerada na análise da responsabilização, a partir da identificação do nexo de causalidade. Então, a ideia que foi, a partir da invocação de princípios, de da pessoa humana e norma mais favorável, foi ampliado um pouco a forma de se responsabilizar, considerando esse dado que é um dado coletivo, não era um dado apenas individual. E isso é uma expressão adequada do princípio? O que a colega tem para dizer sobre isso? Essa expressão, ela é absolutamente inovadora no âmbito do TST. Então, com argumentos de racionalidade próprios, desenvolvendo uma cadeia de argumentações lógicas e tendo como paradigma a Constituição, esse caso, que é realmente um hard case, ele exemplifica muito marcadamente que as punições ou as astrentes, elas não podem ter um caráter meramente pontual quando se trata de um caso que envolve não só uma ofensa à dignidade da pessoa humana, mas o princípio da norma mais favorável apenas na comparação das responsabilidades ou da aplicabilidade da norma, ele não é suficiente. Então, a turma do TST, nessa decisão, nesse acórdão especificamente, ele vai muito além na articulação, numa articulação muito sofisticada de princípios constitucionais, argumentos fáticos e um posicionamento filosófico muito firme em relação à punibilidade da empresa ou a responsabilidade da empresa. Não basta só provar que eu cumpri as normas, se esse cumprimento das normas não é suficiente para garantir o direito à vida, o direito ao exercício dessa vida com dignidade. E é preciso pensar o princípio da norma mais favorável muito além. Então, a punição nessa decisão é que ela não pode ter um caráter meramente admoestatório ou que muitas vezes o caráter pedagógico ele ainda não é suficiente. Então, mesmo que a empresa esteja fazendo
compensações, essas compensações ou essas providências podem não ser suficientes. E ainda assim, a responsabilidade é da empresa, porque o valor maior é o da vida. É isso. Obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Maria Cristina? Muito obrigada. Eu agradeço também ao Dr. Fernando, à doutora Alessia por virem aqui e debater esse assunto com a gente. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.